paz do Senhor Jesus, amada e amado do Senhor, passando aqui para te dar uma palavra de Deus para edificar a tua e a minha vida. O quarto dia do mês. Quarto dia onde nós vamos, consagrar, tirar algo, apresentar a nossa vida ao Senhor, reconhecer as nossas falhas, lembrando que todo mês nós estamos baseados nos primeiros 4 dias no livro de Esdras, capítulo 8, do verso 1 em diante, no primeiro dia do mês, onde nós temos que analisar todos os ocorridos do mês anterior, onde nós procrastinamos, onde nós precisamos melhorar, tanto na nossa vida espiritual quanto na nossa vida secular. Esdras, ele estava incumbido, ele foi levantado para levantar o templo em Jerusalém. E ali o rei da Babilônia permitiu Esdras ir. Ele entrou com toda a provisão financeira. E contudo Esdras deu glória ao Senhor. Ele disse: Deus moveu o coração do rei. A glória é toda de Deus. Ele não ficou, lisonjeado com tantas bênçãos que foi derramada sobre ele. Então, o posicionamento é necessário. Ele se posicionou em servir a Deus, em ser um servo fiel. Aleluia. Então Deus confirma seu povo de imediato, quando fala da genealogia ali no capítulo 8, do verso 1 ao 14, Deus está confirmando o povo. Quando ele fala genealogia por genealogia, ele está confirmando o povo, que está sendo levado. É um povo que eu confirmo para levar a minha presença, é um povo que eu confirmo para levantar o meu templo, é um povo que eu confirmo. Aleluia. Então a condição daquele povo era de exilado, mas não definia quem eles eram, não definia o que Deus tinha para eles, não definia, ali aquele momento de exilado, que ao olhar humano era fracasso, não definia aquele povo. No dia 2, Esdras, no capítulo 8, do verso 15 ao 20, fala a respeito de um resgate de fé, que quando Esdras analisou no rio Ava ali, quando ele repousou por 3 dias, que ali faltava os filhos de Levi. Ele percebeu que ali ele não tinha os sacerdotes da descendência de Levi. Não tinha ali esse povo, estava faltando algo. Que Deus fala para mim e para a tua vida, está faltando algo espiritual ainda, está faltando algo a mais, está faltando doar-se mais, está faltando mais alguma coisa, aleluia. Que nós não venhamos estar desapercebidos, mas que nós venhamos analisar. Primeiro dia, o que faltava, o que falta, o que precisa deixar, o que não é bom, que você vai carregar. E Deus agora dizendo, quando ali faltava algo, eles precisavam resgatar a fé para ir buscar aquilo que faltava. Então, quando ele ficou 3 dias lá no rio Ava, ele percebeu o que faltava. E era necessário um posicionamento de resgate para buscar o que está faltando. O que você precisa exercer, o que você precisa fazer, voltar ao primeiro amor, orar na madrugada, fazer campanha, seja o que for, rasgar o céu, rasgar suas vestes para alcançar o céu. Isto é, rasgar seu coração, é se humilhar diante de Deus, é gritar, é ir ao monte. Eu não sei o que Deus está pedindo para você, para que você volte a sentir, para que você volte a estar conectada, para que você venha estar na presença de Deus, para que você não venha cair em pecado. Aleluia. Então é necessário entender o que falta, se posicionar e resgatar a fé em Deus, depender inteiramente de Deus. Ele foi em busca daquilo que ele precisava, crendo e confiando que Deus estava com ele, crendo e confiando que Deus, ele estava com a intenção certa em buscar o que faltava para o templo de Deus. Então é algo espiritual que está faltando exercer a fé. Ele não somente ele exerceu a fé, resgatou a fé, ele se posicionou e foi. Então, no verso 8, no capítulo 8, do verso 21 ao 23 de Esdras, está ali falando de quanto, Esdras esteve atento para cumprir o direcionamento de Deus, Esdras pregou a um jejum ali, ele analisa que precisava desse jejum, por mais que agora nós conseguimos aquilo que estava faltando, nós entendemos o que está faltando, então agora nós vamos nos humilhar diante de Deus. Agora nós estamos com a provisão para a construção do templo, agora nós temos
todos os sacerdotes, tudo aquilo espiritualmente que faltava. É necessário nós cumprirmos todos os direcionamentos de Deus, nos humilharmos diante de Deus. Isso é reconhecer o nosso pecado e pedir perdão, né? Pedir para Deus dar direcionamento, para Deus nos mostrar, buscar direcionamento do Senhor. Agora é necessário nós continuarmos na presença do Senhor. Para quê? Para que nossos filhos sejam guardados, para que todas as nossas fazendas, isto é, para que todos os nossos bens venham ser protegidos por Deus. Então, é necessária essa análise. Se você não fez, faça essa análise da tua vida. O que você fez em fevereiro que não agradou o coração de Deus, que você não obteve resultado, que você não está gostando do que está vendo. Então se humilhe debaixo da potente mão de Deus no dia de hoje, pedindo perdão das falhas, das omissões, né? Das distrações que te afastaram do propósito. Esdra tinha um projeto e ele tinha uma provisão. E ele entendeu que ele precisava continuar debaixo da dispensação de Deus, do cuidado de Deus, do direcionamento de Deus, pois com Deus ele ia obter a vitória. Com Deus a vitória era certa. Esdras não queria pedir ajuda ao rei, né? O rei já tinha ali sido tocado por Deus, quando ele concedeu tudo a Esdras. Esdras falou: Deus tocou no teu coração, a glória é totalmente de Deus. Então agora ele não queria, né? Para levar toda aquela riqueza, toda aquela provisão até Jerusalém para a reconstrução do templo, ele não queria, né, tirar a glória de Deus, voltar lá e falar: só estamos com medo de ser saqueados. Não perca seu tempo em buscar no homem, mas busca no Senhor, busca no Senhor. Quando tiver com a riqueza, com tudo, não tenha medo de derramar no reino de Deus, não tenha medo, ai, vai faltar. Não, se Deus te pôs em um lugar, Deus te deu a provisão, Deus abriu a porta, não seja tirano, não seja medroso, não tenha medo de transbordar no reino de Deus, não tenha medo de devolver aquilo que é do reino, de a semente ser transbordada no reino de Deus. Então, com a ajuda do Espírito Santo, faça seus projetos para o mês de abril. Com a ajuda do Espírito Santo, dependa inteiramente de Deus, né? Que ele venha te iluminar para você arriscar o que você não quer, que você não precisa. Você reconhecer onde você falhou, você pedir perdão para Deus. E você agora fazer um novo projeto para o mês de abril, com a ajuda do Espírito Santo de Deus, né? Então, hoje, no quarto dia, é necessário o quê? Uma consagração, um jejum para o nosso mês de abril. Então, ali, Esdras viu que era necessário jejuar. E ele separou os sacerdotes para carregar as bênçãos, o ouro, a prata, como nós vamos ver do verso 23 ao 30, né? E tudo que era necessário para a reconstrução do templo. Não é qualquer um que vai carregar a bênção. Olha o que Deus está nos dizendo. Não é de qualquer maneira que podemos carregar a bênção que Deus tem. Às vezes você olha alguém no mundo, você fala, ele materialmente ele é abençoado. Mas você não sabe as aflições, o medo, a tristeza, porque o que é de Deus não acrescenta dores. O que é de Deus nos traz paz. O que é de Deus não nos traz transtorno, não traz angústia, não traz depressão. O que é de Deus vai fluir, vai ser bênção sobre as nossas vidas. Então, o que nós aprendemos, né, do verso 23 ao 30 de Esdras, capítulo 8? Que não é de qualquer maneira que vamos ser abençoados. Que não é de qualquer maneira. Primeiro precisa ter temor, obediência, reconhecimento dos pecados e arrependimento, e estar disposto a obedecer, né, os direcionamentos do Senhor. Em 1 Pedro capítulo 2, verso 9 diz assim: somos sacerdotes real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós somos sacerdotes. Esdras ali separou os sacerdotes. Deus nos fez sacerdotes através de Jesus. Ele diz que somos sacerdotes real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, nós fomos chamados, nós fomos escolhidos, nós somos o povo que Deus tornou-se sacerdote real. Nós temos que estar nesse posicionamento, reconhecendo que sem Deus nós não conseguimos. Nós temos que estar nesse posicionamento. Aleluia, para sermos abençoados por Deus, que não é de qualquer maneira, mas é necessário. Em Zacarias, a palavra que Deus deu para o dia de hoje
capítulo 1, verso 1 diz assim: no 8º mês, no 2º ano de Dário, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido, dizendo: irou-se o Senhor muitíssimo contra os vossos pais. E dize-lhes, pois, assim diz o Senhor dos exércitos: voltai-vos para mim, diz o Senhor dos exércitos, e eu voltarei para vós, diz o Senhor dos exércitos. Então Deus estava dizendo aqui, né, naquele momento que o povo estava num cativeiro, passando por um cativeiro, que ali o povo precisava se voltar ao Senhor, precisava se voltar a Deus, né? Deus estava pedindo para o profeta anunciar que eles precisavam voltar-se ao Senhor. Então, assim como ele diz o Senhor dos Exércitos, ele fala 3 vezes, né? Ele que está querendo dizer, olha, sou eu o Deus que comando todas as guerras, sou eu o Deus, olha, assim, diz-lhe, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos, voltai para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu voltarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Então Deus, ele está aqui, né, dizendo da sua autoridade, ele está dizendo da sua verdade dessa mensagem, ele está afirmando, ele, o próprio Deus, está dando essa mensagem, que ele tinha se irado muito contra os pais daquele povo, né? Então, agora, o Senhor está dizendo que assim como ele foi antes com os pais, ele seria com os filhos. Se os filhos se voltassem a ele, ele se voltaria aos filhos, né? Não sejais como vossos pais, os quais clamaram os primeiros profetas, dizendo. Então, Deus está dizendo, não seja desobediente como seus pais foram. Volte-se a mim. Volte-se a mim. Ó, vou ler desde o verso 1. No 8º mês, no 2º ano de Dário, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido, dizendo: irou-se o Senhor muitíssimo contra os vossos pais, né? E diz-lhe assim o Senhor: assim diz o Senhor, diz-lhes, pois, assim diz o Senhor, voltai para mim, diz o Senhor dos exércitos, e eu voltarei para vós, diz o Senhor. Porque o Senhor, ele não queria que esse povo fosse desobediente como os pais foram. Deus levantou os profetas, mas esse povo não ouviu. Os pais daquele povo tinham desprezado a mensagem. Então, assim diz o Senhor dos exércitos, no verso 4: convertei-vos dos vossos maus caminhos e das vossas más obras, e não entenderam nem me escutaram, diz o Senhor. Então o Senhor está dizendo, eu não seja igual aos vossos pais. Eu pedi para eles se converterem das suas más obras, dos seus maus caminhos, e eles não me escutaram. Eles não me ouviram, né? Então ele está dizendo aqui, olha, eu usei profetas anteriormente para falar com os vossos pais, mas eles não ouviram, eles não quiseram entender, não quiseram se arrepender, não produziram no seu coração verdadeiro arrependimento. Aí no verso 5 diz assim: vossos pais onde estão? E os profetas têm que viver para sempre? Então o Senhor está dizendo assim, olha, seus pais, onde eles estão? Então aqui ele está dizendo assim, olha, os pregadores e seus pais já morreram, né? E os profetas têm que viver para sempre? Não. Eles foram incumbidos de levar uma mensagem. Onde estão seus pais? Isso é, já se foram, não estão vivos mais. E os profetas também não. Mas a palavra de Deus, quando Deus pergunta onde eles estão, ele está dizendo aqui, olha, o fim, tanto do profeta quanto do povo que eu estou direcionando, é a morte, né? Física. Mas os profetas, aqueles que obedecem, aqueles que estão no caminho do Senhor, eles morrem somente em corpo físico, espiritualmente eles vivem, né? Que a palavra do Senhor diz que o corpo nosso desce ao pó, mas o espírito, ele permanece, ele volta para Deus. E ali, ele estava dizendo, onde estão os vossos pais? Onde estão os profetas? Todos eles se foram, mas a minha palavra, ela permanece para cumprir. Ela permanece para cumprir, né? Então, o Senhor está mostrando aqui que a conclusão, né, de tudo isso é que todos irão descer à sepultura,
mas há uma diferença entre o que obedece e o que não obedece. Mas as minhas palavras e os meus regulamentos, verso 6, que ordenei aos meus servos, os profetas, não alcançaram os vossos pais? Então ele está perguntando, por um acaso, os direcionamentos que eu dei aos meus profetas não chegou até os vossos pais? Sim, chegou, mas eles não quiseram ouvir. Por isso voltaram eles e disseram, assim como o Senhor dos Exércitos pensou em tratar conforme os vossos caminhos e conforme as vossas obras, assim ele fez conosco. Então, o Senhor está dizendo, ele levantou profetas para dizer, arrependam-se, voltam-se a mim. E eles não quiseram se voltar. E assim como Deus pensou, olha, eu vou tratar você conforme vocês merecem, conforme aos vossos caminhos. E assim Deus fez. Então a bênção, ela está condicionada à obediência. A bênção está condicionada em obedecermos a Deus inteiramente. E ali, Deus está dizendo, os vossos pais, eles não obedeceram. Os vossos pais não ouviram os meus profetas. Eles não se corrigiram diante da minha presença, não temeram diante de mim. Então, o Senhor está dizendo claramente que a condição deles serem protegidos, guardados ou receber o juízo de Deus tem a ver em obedecer a mensagem de Deus, em obedecer os direcionamentos do Senhor, em obedecer. Então Deus está clamando hoje. Ele falou com aquele povo e ele está falando conosco. Volte-se a mim. Voltai-vos para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu voltarei para vós. Então, ele está falando, porque ele é o Deus que guerreia as nossas guerras. Aquele povo estava em condição do quê? De exilados. Mas quando Deus, ele entra na nossa peleja, né, como Esdras, ele estava subindo, né, com todos as provisões para levantar o templo, o povo estava em condição de exilado. Mas Deus, ele estava olhando para aquele povo e dizendo, eu tenho algo muito maior para vocês. Essa condição que vocês se encontram é por causa da desobediência de vocês. E agora Deus pedindo, através de Zacarias, para que o povo se volte a ele. Para que o povo volte-se ao Senhor. Aleluia. Para que eles não venham ter o mesmo destino dos pais. Veja, a condição daquele povo que estava ali com Esdras, que estava subindo para a reconstrução do templo, a condição deles naquele momento, onde Deus começou a confirmar genealogia por genealogia, era a confirmação. Vocês podem estar como exilados, mas isso não define vocês, porque eu tenho algo muito maior. Eu tenho uma terra que mana leite e mel. Eu tenho algo poderoso para vocês. Eu tenho bênção para entregar para vocês. Então, talvez a condição que você se encontra no dia de hoje, ela não te define, mas o seu posicionamento com Deus vai definir o teu futuro. O seu posicionamento com Deus vai posicionar, né, aí a tua mente no Senhor. O seu posicionamento de fé em Deus, ele vai te garantir, né, ali a bênção chegar. Ele vai te definir para onde você vai chegar. Mas é necessário se arrepender, se posicionar, ver, Senhor, eu não quero mais ser assim. Pai, eu não quero mais negligenciar nessa área. Pai, eu não quero mais que o meu eu seja exaltado, Senhor. Mas eu quero te ouvir, eu não quero ficar, né, fazendo pela força do meu braço, mas eu preciso e eu sou carente, necessitada das suas misericórdias. Então, ali, a mensagem que Deus estava dando para aquele povo era, volte-se a mim que eu voltarei a vocês. Deus, ele nunca vai rejeitar aquele que se volta arrependido a ele. Deus nunca vai, né, abrir mão, aleluia, de um povo. Mas é necessário um reconciliamento com Deus. É necessário voltar-se a Deus. Então, assim como o Senhor dos Exércitos pensou em nos tratar conforme os nossos caminhos e conforme as nossas obras, assim ele fez conosco. Então, o Senhor, ele cumpre, né? Ele cumpre, pode até demorar, mas ele vai cumprir. Aleluia! Ele vai cumprir. Então, a vontade do Senhor era que o povo se voltasse a ele, se quebrantasse, para ele voltar-se ao povo. Né? A vontade do Senhor, por mais longa que possa parecer, né, que não vai acontecer, que vai demorar, ele vai cumprir. Vai acontecer. Veja, o Senhor estava dizendo ali, ó, os vossos pais onde estão? E os profetas? Têm que viver para sempre? É uma pergunta, o Senhor está falando,
né? Então ele está argumentando ali. Os pregadores, tanto quanto os pais, eles já não existiam, mas a palavra de Deus, ela é eterna. Aleluia! Então, eles foram levados depois ao cativeiro. Eles não obedeceram ao Senhor. Eles não se voltaram. Então, Deus falando para esse povo agora, para vocês não serem levados cativo, volte-se a mim. Não seja igual aos vossos pais. Olha exemplos passados. Talvez você olhe pessoas e fale assim, tinha tanto para viver na presença do Senhor e não viveu. E o Senhor está dizendo, volte-se a mim. Volte-se como no começo, volte-se a mim. Se arrependa dos seus maus caminhos. Porque não tem como o povo ser abençoado se não se voltar ao Senhor. Aleluia. Aí depois Deus vai falando, no verso 12 Deus, ele fala ali, né, que ele vai derramar o juízo sobre os inimigos de Judá, né, porque é Deus quem entra na peleja, porque quando o povo se arrepende inteiramente, Deus, ele pode entrar na nossa peleja, né. Então, o povo de Judá ali estava para ser restaurado, né? Então Deus, ele vai cumprindo na minha e na tua vida, ele vai fazendo. Quando nós deixamos Deus fazer, ele faz. Aleluia. Ó, no verso 12 do capítulo ainda 1, diz assim, glória a Deus. E respondeu o anjo do Senhor dizendo, ó Senhor dos exércitos, até quando não terás piedade de Jerusalém e essas cidades de Judá contra as quais estivestes irado pelo espaço de 70 anos? Então, aqui, né, nós vamos ver que por um longo tempo o povo foi castigado. Por um longo tempo o povo, ele sentiu a ira de Deus. Por quê? Porque eles estavam em rebelião espiritual, porque eles não estavam no posicionamento, porque eles não tinham dado ouvido, né? Então ele diz ali, até quando não terás piedade de Jerusalém? Ele está perguntando, né? Para que ali o profeta tivesse, né, uma informação. Então ele está dizendo, contra as quais estivesse irado pelo espaço de 70 anos. Não é uma pergunta, ele está perguntando, Senhor, até quando? E o Senhor respondeu com as boas palavras, palavras consoladoras ao anjo que falava comigo. Então, agora, quando o povo se volta arrependido verdadeiramente, o Senhor, ele vem com uma palavra de consolo favorável, uma resposta favorável. Hoje é o dia de jejuar, se entregar, se arrepender, se humilhar diante do Senhor, para seu coração ser quebrantado verdadeiramente. Volte-se a mim e eu voltarei a vocês, né? Então, olha a resposta de Deus, então, quando o povo se quebranta diante dele. No verso 14, e me disse o anjo que falava comigo, clama dizendo, assim diz o Senhor dos exércitos, zelei com grande zelo por Jerusalém e Sião. Então Deus, ele zela, ele cuida, né? Ele guarda, ele nos protege. E Deus, ele nos protege de nós mesmos, porque quando Deus, ele fala, olha, eu fiquei muito irado contra os seus pais. Então agora, voltai para mim, que eu voltarei para vós, né? Diz o Senhor dos Exércitos, não sejais como vossos pais, isto é, não seja desobediente. Não vai colher a mesma coisa, Deus alertando, para não ser desobediente, para não ser igual aos vossos pais. Aleluia, quando era levantado profetas pedindo arrependimento, pedindo para mudança inteiramente, e esse povo não se arrependeu, porque Deus ama o teu povo, ele não abre mão. Então eu estava querendo saber por que durante 70 anos eles ficaram debaixo de jugo do inimigo, porque eles não tinham voltado-se a Deus, mas Deus estava garantindo que quando eles se quebrantassem diante do Senhor, hoje é dia de você se quebrantar diante do Senhor. Se até aqui não deu certo, Deus está dizendo, quebranta, se arrependa, se humilha diante de mim. Não seja teimoso, não seja que nem teu pai e tua mãe, que nem os antigos foram, mas se quebranta diante de mim. Porque os profetas que já profetizaram não existe, né? Aquela descendência passada já não existia, mas a palavra de Deus é fiel para cumprir. Ela permanece. E o Senhor estava dizendo, olha, quando o povo se arrependeu, o Senhor estava dizendo, eu
o Senhor dos Exércitos, zelei com grande zelo por Jerusalém e Sião. Ele zela. Ele envia os profetas, ele envia pessoas para dizer: se arrependa dos seus maus caminhos, né? E ele no verso 15 diz assim, ó: e eu estou muito irado contra as nações que estão em descanso, porque quando eu estava um pouco zangado, eles agravaram o mal. Então o Senhor estava dizendo assim: olha, enquanto eu estava um pouco zangado com o meu povo, as nações viu a fraqueza do meu povo, então começaram tipo assim, agravar ali a sentença, né? Agravar, né? Então ele estava dizendo assim, o povo pagão, os babilônicos ali da época, estavam sendo usados como instrumento de Deus, mas para castigo ali do povo, mas eles agravaram o mal. Eles se sobressaíram na maldade, né? Sobre eles. Então agora Deus diz que vai restaurar, ó. Portanto, assim diz o Senhor, verso 16. Eu me voltei para Jerusalém com misericórdia. Por quê? Porque o povo se voltou ao Senhor. Nela será edificada a minha casa, diz o Senhor dos Exércitos, e o cordel será estendido sobre Jerusalém. Aleluia! Então, quando diz o cordel será estendido sobre Jerusalém, está falando de um destino, de um futuro, né? Uma realidade que veio com Jesus, né? Então esse cordel, ele veio, ele nos resgatou, né? Então isso aconteceu. Jesus veio e vai voltar na idade do reino para nos resgatar. Então ele diz ali, ó, clama ainda e diz, assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda transbordarão as minhas cidades com abundância de bens, e ainda o Senhor consolará a Sião, e ainda escolherá a Jerusalém. Veja, ainda, quer dizer, vai acontecer, né? Vai acontecer. Pode ser que você olhe para a tua situação e fala, não tem saída, eu não vejo, parece que não vai acontecer, Senhor. Mas o Senhor está dizendo, ainda, né? Clama ainda. E diz, e assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda transbordarão as minhas cidades com abundância. Então o Senhor nos chama para um arrependimento, Deus pede para nós nos voltarmos a Ele, porque sempre Ele está nos mostrando que Ele tem o melhor para nós. Quando nós nos arrependemos e reconhecemos o quanto somos, né, pecadores, o quanto precisamos da misericórdia do Senhor, Ele está dizendo, olha, por mais que vocês foram rebeldes, né, ainda transbordarão as minhas cidades com abundância, isso é, ainda tenho promessas de abundância para a sua vida. Ainda tenho promessas de bênção para a sua vida. Por mais que você possa ter se rebelado contra mim, né? Ainda o Senhor consolará Sião. Eu tenho consolo para o meu povo. Ainda escolherá a Jerusalém. Então o Senhor, ele está dizendo, olha, eu tenho bênção para vocês, né? Eu tenho bênção e ainda tem estudos, né, ali que Joséfo diz que num tempo mais tarde, depois dessa profecia, Jerusalém, ele ultrapassou as muralhas, isso é, ele cresceu, ele chegou a ser até uma metrópolis, né, próspera, um povo muito próspero. Então, era um povo desobediente, que viu, assim, a sua descendência anterior, né, a geração anterior, sendo desobediente e recebendo ali punição, sendo cativo durante 70 anos, sendo um povo humilhado durante muito tempo. Mas quando eles se voltaram ao Senhor verdadeiramente, deram ouvido à voz do profeta, esse povo realmente recebeu transbordou, né, as minhas cidades. Isto é, elas cresceram, passaram né, por cima, ultrapassar as muralhas de tanto que o povo de Deus cresceu. O que Deus está dizendo para mim e para a tua vida? Me obedeça de todo o coração, com a intenção correta, e você vai ver transbordar as bênçãos, que vai ultrapassar as muralhas, as barreiras, as fronteiras, aleluia. Santo é o nome do Senhor. Meu Pai, no nome de Jesus Cristo, perdoa, Senhor, as falhas, os pensamentos, Senhor, omissões. Senhor, guarda e livra-nos, Senhor, de todo mal, Pai. Livra-nos, Senhor, do homem sanguinário. Livra-nos, Senhor, de nós mesmos, Senhor, das procrastinações, Senhor. Pai, nos livra daquilo que não edifica, Senhor. Guarda-nos, Senhor, a nossa entrada e a nossa saída. Pai, perdoa-nos, Senhor. Nós não somos dignos, nós não somos, Senhor, dignos, Senhor, da tua presença. Senhor, perdoa, Senhor, quando nós, Senhor,
Deixamos de fazer aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Senhor, perdoa-nos, Senhor, de todo o Senhor coração. Estamos diante de Ti, Pai, para que nos voltarmos ao Senhor, voltar ao primeiro amor, Senhor, louvando, bendizendo e engrandecendo o Teu nome, Senhor. Que hoje, Pai, todo o mal caia por terra, Senhor. Coloca luz nas nossas trevas, Senhor. Coloca, Senhor, luz, que as escamas dos olhos venham cair, Senhor. Repreende todo o mal, toda armadilha e toda cilada. Pai, hoje nos colocamos diante de Ti, Pai. Pai, que esse meu irmão, essa minha irmã venha se consagrar no dia de hoje, Pai. Que eles venham fazer um tempo de adoração, um tempo no Seu pé, Senhor. Um tempo de joelho diante dos Seus pés, Senhor. Para clamar pela misericórdia, pelas bênçãos, pela proteção, em nome de Jesus. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde e faça o rosto dele resplandecer sobre você, que ele te traga paz, a paz que excede todo entendimento humano. Aleluia, glória a Deus. E quarto mês, quarto dia, a nossa consagração ao Senhor para o mês de abril. O Senhor está pedindo o quê? Volte-se a mim. Volte-se a mim que eu voltarei a vocês. Amém? E entenda, ainda transbordarão as minhas cidades com abundância de bens. Isto é, transbordarão, tanto, né, fisicamente como espiritualmente. Volte-se ao Senhor e o transbordar de Deus na tua vida vai ser poderoso e grande para honra e glória de Deus. Que o Senhor possa ter falado ao teu coração. Amém.